vida nova, como você está se organizando por aí? Deixa eu te mostrar como é que eu me organizo. Mais um vídeo para a série de como se organizar, algumas descobertas, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre organização e planejamento. E hoje quero trazer a forma que eu me organizo, que é com cadernos. Então, vim aqui para mostrar para vocês. Eu não sou uma pessoa de escrever demasiadamente, mas tenho muitos cadernos. Uma das coisas que eu comentei no vídeo 1 dessa série foi sobre a questão da organização através de agenda física, e que uma agenda virtual não estava funcionando muito bem para mim. Então essa foi minha agenda de 2025. Eu amo customizar, então eu pego uma agenda mais simples e acabo imprimindo adesivos. Gosto dessa estética de anatomia mais vintage, esses desenhos mais vintage. E eu tô na área certa, né? Porque eu acho isso lindo. Então, ela acaba que tá bem usada. Eu tô bem orgulhosa da quantidade de vezes que eu usei essa agenda. Porque às vezes o que aconteceu ao longo da minha vida foi de eu ter agendas, iniciar, e geralmente o comecinho do ano a gente não tem tantos compromissos assim, a grande maioria das pessoas. E só lá depois, e lá para março, é que a gente tende a ter mais compromissos, correto? Eu senti esse vácuo sem usar agenda, mas esse ano eu usei bastante, consegui me organizar de muitas coisas e facilitou muito minha vida. Acaba que essa daqui já vai para o lixo, mas foi muito útil. Outra coisa que eu sempre tenho é uma caderneta, mais uma vez a minha caderneta de 2025, completamente customizada. Eu amo essa estética, eu acho muito bonita. E é uma coisa que eu tenho que ter sempre na minha bolsa, é uma caderneta e uma caneta. Por quê? Às vezes é uma questão que eu preciso anotar com muita urgência, ou então eu não posso pegar o celular também pode descarregar. Eu também usei para estudar, por exemplo, olha, isso daqui é uma membrana tipânica que eu fiz de desenho, porque eu não tinha levado outro caderno, ou a bolsa não cabia. Então, eu sempre tenho uma caderneta, é algo que eu sempre verifico, porque às vezes eu só consigo pensar melhor se eu escrever. Na minha cabeça fica muito uma névoa, não fica muito claro aquilo que eu preciso visualizar. Então, sempre tenha uma caderneta na sua bolsa. Para vocês verem que eu não sou uma pessoa que escreve muito, que usa muito o caderno. Esse daqui é meu caderno desde o começo do curso, na verdade. E ele ainda dá para um semestre. Se eu quiser usar, ele dá, realmente. Ainda tem isso daqui. Eu acabo não escrevendo tanto. Tem bastante, tem quase a metade dele, se for contar as outras folhas avulsas. Já outras pessoas compram cadernos enormes para a universidade, mas não faz muito parte do meu perfil escrever em sala de aula, porque ou eu presto atenção naquilo que o professor está falando e acabo anotando pontos chaves, ou então fico um pouco perdida. Se eu realmente anotar o que está no slide ou o que ele está falando da mesma velocidade, eu vou me perder em alguma das coisas. Às vezes eu vou anotar algo, vai estar uma garrancheira que nem mesmo eu vou ter entendido. Então é algo que eu preferi para minha vida, entender como eu funciono e entender que tá tudo bem não copiar tudo, mas de vez em quando copio. Outro caderno que eu uso é o meu caderno mais para estudos da Bíblia, ou acaba sendo bem geral. Eu amo esse tamanho de caderno. Esse tamanho aqui de caderno para mim é muito prático. Eu uso mais ele para estudos bíblicos, oração, etc. Coisas que eu preciso me organizar mais na vida espiritual. Mas indo para 2026, vamos mostrar aqui aquilo que eu já uso
o caderno de finanças. Como eu disse também no primeiro, pode ir bonitinho. Eu não uso mais o aplicativo, já usei aplicativos de finança, aqui eu organizo cartões de crédito, outros. Um caderno desse dá para durar muito, muito tempo. Ele, na verdade, eu reaproveitei, era um caderno que minha sobrinha não queria mais, então eu só fiz reaproveitar ele. E é meu caderno de finanças. Eu prefiro anotar, ter tudo mais analógico possível, como eu sempre falo nessa série de vídeos, para poder facilitar a minha vida no sentido de não ter distrações ou ter o mínimo de distrações. Então, organizo minha vida com este caderno também de finanças. Outro caderno que eu tenho agora em 2026 vai ser o caderno novo para essa parte mais espiritual. Então, caderno para devocional, estudo bíblico ou orações. Eu gosto bastante disso daqui. Esse aqui, na verdade, eu ganhei e é muito útil ter algo tão pequeno, mas que tem uma estética legal. Eu entendo que a estética também é legal para ter nesses momentos. Para você escrever, sente até melhor. Outro caderno que eu tenho aqui, que vai servir para 2026, é a minha nova agenda. Essa daqui eu comprei na Amazon, eu aproveitei o Prime Day. Eu vou colocar aqui a referência dele. Ele é uma agenda bem estreita, então acaba tendo outro estilo, mas eu vou usar para colocar nela o estilo do Bubble Journal. Eu vou colocar aqui o nome, que é um método de organização que eu acho que vai funcionar para mim, que eu gostei que ele é customizável. Eu acho que dá bem certo. Quando eu for colocar o meu em prática, eu posso compartilhar com vocês, para vocês acompanharem semana a semana como eu vou me organizar usando essa técnica. Mas a ideia desse caderno é, na verdade, ser um caderno estilo Ore, Estude e Desenhe. Então, você tem a parte de organização, que é, até de certa forma, bem pequena. São poucas páginas, vem até aqui. São pouquinhas páginas e o restante é basicamente para você escrever ou desenhar. Então, são folhas em branco. Eu gostei bastante desse estilo porque dá para eu me organizar. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade foi com planners, aqueles bem grandes, que você consegue colocar toda a sua vida. Ele não funciona para mim, eu preciso das coisas mais enxutas possíveis e mais fáceis de executar. Uma coisa que eu não vá perder o foco com tanta facilidade. Então eu já coloquei aqui, ó, por exemplo, o mês de janeiro, lista, lembretes, coisas a fazer. Aqui tem o versículo, leituras bíblicas para se fazer, questão sobre o que orar, ser grato. Eu gostei muito desse estilo. Eu já tive outros planners nesse sentido, mas eu prefiro uma coisinha bem menor assim. Aqui eu já comecei a colocar o índice, porque fica bem mais fácil, depois eu vou enumerar as páginas. Colocando objetivos do ano, vou colocar aqui. Aqui eu já coloco uma visão de futuro. Aí, aqui vou colocando outras questões, usando o método para poder me organizar. Depois eu faço um vídeo só explicando sobre esse método, ok? Parada para água. Se hidrate. E o próximo caderno é o meu caderno de 2026 que eu quero usar na universidade. Eu preferi, ao invés de comprar um caderno normal, que a gente usa com mais frequência, esse daqui ele é quase do tamanho que chama caderno universitário. Eu gosto demais desse estilo. Ele tem bastante página e, mais uma vez, customizado por mim. Essa daqui é uma frase que eu sempre uso, que é Where God guides, He provides. Então é sempre para onde Deus nos guia, Ele também provê aquilo que é necessário. E por último, um caderno que tecnicamente é algo que eu já faço desde a pandemia. Foi uma coisa que me ajudou muito num período tão difícil na minha vida, que é ter um diário. Pode parecer estranho uma pessoa adulta ter diário,
mas enquanto eu fazia terapia, eu descobri que isso é algo extremamente saudável, principalmente para quem, assim como eu, tem uma mente tão sobrecarregada de pensamentos, muita coisa acelerada, é sempre um turbilhão de coisas passando, e eu estava sofrendo de ansiedade. Acabei tendo a recomendação de ter um diário. Esse daqui eu comprei na Shopee. Foi na Shopee. Ele tem tranca. Eu já usei metade dele? Não usei metade dele. Porque não é algo que eu use todos os dias. Então é quase que contra a ideia do diário. Então eu gostei bastante de um termo que eu escutei, que é caderno de jogar pensamentos, de colocar pensamentos nele. Então, ao invés de estar aquela nuvem de coisas na sua mente, você colocar nele. Acaba sendo muito mais prático. E se você quiser alguma coisa mais segura, então eu vou deixar em algum lugar aqui. Não sei se... Acho que tem no Mercado Livre também, eu tinha visto. Vou colocar aqui o link, de repente, para vocês darem uma olhada nesse daqui também. Então, esses foram os cadernos que eu uso para me organizar. Não busco padrões que sejam além daquilo que eu possa fazer e nem tento focar tanto nesses e diminuindo aquilo que eu já avancei ao longo da minha vida. Essa é uma dica que eu sempre dou, essas dicas ao longo dos vídeos, que é: viva a organização e o planejamento ideal para a sua vida. É só você que vai conseguir trazer, destrinchar bem aquilo que realmente funciona para você. E assim como tudo na vida, muitas vezes vai ser tentativa e erro. Eu já tentei de muitas formas, eu acho que no futuro eu vou tentar mais coisas. Em 2026 eu vou tentar coisas novas também. E vai ser importante colocar em prática aquilo que você vê que tem futuro. Então, é um método que você vê que é palpável, é algo que funciona com o seu perfil. Experimente na sua vida, seja a cobaia desse método e busque sempre aquilo que é o mais pé no chão, aquilo que realmente não vai lhe deixar tão frustrado de não conseguir alcançar. Um beijo da Fã de Paraquedas!